Café com sangue de boi. Hoje nós vamos falar do maior boato que já existiu envolvendo a indústria de cafés. Vou te explicar um pouquinho aí se realmente isso é verdade, se não é, se existe alguma finalidade para poder utilizar o sangue de animais aí na indústria alimentícia ou se isso não passa de apenas mentiras. Antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que toda vez que a gente gravar algum vídeo e postar aqui, vai chegar uma notificação para você. E se você gosta do mundo de negócios, empreendedorismo ou curiosidades sobre indústria, você está no canal certo. Então se inscreve aqui, deixa seu like, beleza? Pessoal, a gente gravou um vídeo aí falando sobre as impurezas que tem presentes, na indústria do café e muita gente comentou sobre um boato antigo que tem aí sobre cafés, que é o uso de sangue bovino na indústria de café. Será que isso faz sentido? Não faz? Como que surgiu toda essa história aí? E olha, assim, tem muita gente que acredita nisso. E hoje eu vou te explicar desde a origem de como isso aí começou até os dias de hoje, porque que tem gente que ainda acredita e você vai entender se faz sentido ou não. Bom, fevereiro de 2020, um áudio viralizou no WhatsApp. Era um caminhoneiro falando que ele foi buscar uma carga de café e ele viu, supostamente, nos fundos de uma indústria de café, uma carreta carregada de sangue bovino. E aí o áudio, ele falava que o pessoal estava misturando café e tudo mais, Então assim, e aí no áudio ele falava o seguinte: rapaz, eu estava carregando o café lá no Espírito Santo e você não vai acreditar o que eu vi. Caminhões chegando com sangue de boi talhado, coagulado, direto dos frigoríficos. Eles aquecem isso, torram junto com o café e misturam no pó para dar peso e volume. E galera, eu lembro da época quando esse áudio viralizou e muita gente veio me perguntar, Rafa do céu, será que é verdade mesmo? E acho que a principal pergunta que todo mundo entrou em desespero na época foi: se isso é verdade, quanto tempo eu estou tomando isso? O que isso pode causar no meu organismo? Meu Deus do céu, a indústria do café é isso tudo mesmo? Calma, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Primeiro, já vou te esclarecer que isso é uma mentira, tá? Não existe isso na indústria de café. Pelo menos, por todas as indústrias que a gente conhece aqui, a gente conhece várias fábricas de marcas grandes e posso, assim, te falar que eu, pelo menos, como uma pessoa que trabalha com café, que tem uma marca de café, uma torrefação, eu nunca vi isso na minha vida. E tem algumas formas fáceis de poder te explicar isso, para poder derrubar esse mito aí, para você entender que esse áudio não faz sentido nenhum e que nada mais é do que uma invenção aí tirada da cabeça desse senhor. Primeiro vou te explicar uma coisa. O intuito das indústrias em misturar qualquer coisa no pó de café nada mais é do que baratear o custo de produção daquele blend. Então é por isso que muitas indústrias misturam milho, feijão, insumos que são mais baratos do que o café, para poder baratear o custo, ganhar peso e volume. Existe adulteração na indústria do café? Existe, igual nós mostramos no vídeo anterior. Mas sangue bovino não faz sentido financeiro algum para que fosse atrativo para as indústrias poder misturar ele e fazer ele em pó aí para poder colocar nos blends de café. Então, acho que o primeiro e principal motivo, que na minha opinião é o que mais motiva as indústrias a fazer qualquer tipo de adulteração, que é o motivo financeiro, por aí já não faz sentido nenhum. Para você que não sabe, o sangue bovino ele é sim utilizado na indústria alimentícia, tá? Ele tem algumas finalidades. Então isso com certeza ajudou para que essa mentira ganhasse um pouco mais de força, porque existe sim caminhões transportando sangue de animal para poder utilizar na indústria, mas as finalidades deles são completamente distintas do que para uma indústria de café. Quer ver um exemplo? O sangue animal ele é usado para farinha de sangue para ração. Então as fábricas de ração compram esse tipo de insumo para poder produzir ração para animais. Eles transformam o sangue nessa farinha justamente por ser um ingrediente muito rico em proteína. E ele é usado aí na alimentação de aves, de suíno e até mesmo do seu cachorrinho. Só no Brasil são produzidas 114 mil toneladas desse insumo por ano, justamente para essa finalidade, para ração
animal. Então esse é um dos destinos da farinha de sangue animal. O segundo destino, também muito comum utilizado, é para a produção de fertilizantes. Aí vai uma curiosidade para você: o sangue bovino em pó, ele é um fertilizante extremamente nobre. Ele é muito usado na agricultura orgânica porque ele é uma fonte riquíssima de nitrogênio. Então você já consegue começar a ver o porquê que essa notícia ganhou tanta repercussão? Porque existe de fato a matéria-prima de sangue bovino utilizado em pó, não para a finalidade de torrar ela no meio do café, mas sim para outras finalidades da indústria. Então é comum você ver aí sim caminhões transportando sangue de animais pelas estradas, porque ele tem finalidade em diversas outras indústrias, conforme eu te mostrei aqui. Mas se isso não for o suficiente para te convencer, agora nós vamos falar um pouquinho de ciência. O primeiro argumento que a gente pode usar para poder desmentir esse áudio é que no áudio ele fala que viu um monte de caminhão parado lá com sangue talhado e tudo mais. Então aí a gente já parte para biologia básica. No áudio ele afirma que o sangue chega talhado, ou seja, coagulado, e que esse sangue, após ser submetido à torrefação, ele passaria novamente pelo processo de liquefação. Pessoal, isso é biologicamente impossível. O sangue coagulado, ele é uma proteína desnaturada. Seria como se você tentasse reverter um ovo cozido para a sua forma inicial. Não tem como. Isso nunca vai funcionar. É irreversível. Então, pela afirmação do caminhoneiro, que ele diz no áudio, biologicamente falando, a gente já consegue entender que não faz sentido nenhum o que ele falou. Outro ponto também, que aí já é muito característico do sangue bovino e que seria quase impossível mascarar ele dentro de um pacote de café, mesmo com essência, aroma e tudo mais, é a questão do cheiro, por ser um cheiro muito forte. Aí você pensa comigo, milhões de brasileiros tomando café todos os dias, principalmente porque no áudio, pelo que ele fala, ele estava nos fundos de uma empresa grande. Então é uma empresa que tem um alcance nacional muito grande. Você imagina, milhões de consumidores todos os dias tomando ali o seu cafezinho. Você acha mesmo que ninguém ia perceber essa diferença em um sangue tão característico? Se você tem o hábito de cozinhar, você sabe o cheiro que vem da carne. É muito característico. Então esse já é um fator também muito forte para poder desmistificar aí essa falácia sobre o sangue bovino no pó de café. E aqui vai um ponto que eu sei que muita gente vai discordar, mas existe sim, principalmente se tratando de grandes indústrias, que é a fiscalização. Pessoal, a fiscalização nessas grandes marcas, né, as líderes de mercado, é extremamente rigorosa. E a Anvisa proíbe qualquer produto de origem animal ser inserido no café. Então você pode até duvidar de indústrias menores, tudo bem, até compreendo o seu questionamento. Mas se tratando de grandes indústrias, cara, quem é empresário sabe, a fiscalização fica muito em cima das empresas, principalmente quando elas começam a crescer. O que é muito positivo para nós consumidores, ter uma fiscalização sempre em cima ali, obriga com que a empresa trabalhe de forma correta. Então assim, pessoal, existe sangue bovino misturado no pó de café? Não existe. Pelo menos não é para existir. Primeiro, porque pela biologia não faz sentido nenhum, pela ciência, igual eu expliquei aqui. E segundo, que igual eu disse, que é o principal fator para que qualquer indústria possa adulterar algum tipo de alimento ou algum tipo de produto, que seria o preço. Então não faz sentido nenhum você adulterar o café com um produto que é muito mais caro do que você utilizar um café inferior. Então essa notícia é mentira. Galera, muito cuidado com essas informações que o pessoal espalha aí no WhatsApp, esses terrorismo aí, porque nem tudo é verdade, tá? Então algumas coisas aí ganham muita força, igual é o caso dessa aqui, do sangue de boi no café, por todo o contexto que existe por trás aqui. Então realmente existe sim caminhões transportando sangue de animal aí pelas estradas, é comum de ver, não tem nada de anormal, não tem nada de ilegal nisso e existe uma finalidade para esse produto, para esse insumo, né? Mas não é nem de longe para a indústria do café, beleza? Espero ter sanado as suas dúvidas aí. Se você gostou do vídeo, clica no like aqui embaixo, compartilha aí para o seu amigo. Eu tenho certeza que você já espalhou essa mentira aí pelo WhatsApp, né? Então tá na hora de espalhar a verdade também. Manda aí para aquele seu amigo que também acredita que algum dia já teve sangue de boi misturado no café. Beleza, pessoal? Um abraço
até o próximo vídeo.